O Investidor em Foco de hoje está começando e vai falar sobre acessibilidade a partir do Ion, a plataforma de investimentos do Itaú. Um assunto muito importante que deve estar entre as principais preocupações de uma empresa, de um produto, de um serviço. Um exemplo para vocês, aqui no Itaú, 14% dos clientes usam recurso de acessibilidade na navegação pelo aplicativo do banco e uma parte dessas pessoas também investe. Então, eu trouxe 3 pessoas super especiais para falar desse assunto com propriedade. Vou cumprimentá-las, mas vou pedir que elas se descrevam para que a nossa conversa também entre nesse caminho da acessibilidade. Então, seja bem-vindo, Flávio Correia. O Flávio, ele testa acessibilidade nos projetos do Itaú. Ele é cego e ele é investidor, inclusive. É um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo ao Investidor em Foco. Olá, Renata e demais ouvintes aqui do nosso podcast. É um prazer estar aqui. Eu sou um homem de cabelo castanho, tenho pele clara, tenho aí por volta de uns 36 anos. Por volta? Sou magro e hoje estou usando uma camiseta regata bem descontraído. Ai, que bacana, seja muito bem-vindo, Flávio, já a gente vai bater um papo. Antes disso, quero também apresentar a Andressa Moraes, ela é analista de produtos de Previdência PJ. A Andressa, ela enxerga 5% em um dos olhos e aqui no banco ela também trabalha nessas frentes de tentar aprimorar recursos de acessibilidade. Então, Andressa, seja bem-vinda você também. Bom dia, pessoal, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Eu tenho, vamos escrever, né? Tenho pele branca, tenho cabelo comprido, castanho, olhos castanhos, 1,75 m, brincadeira, essa parte a gente pula. E mais ou menos por aí, a idade para a mulher a gente pula também, mas tá por aí, na idade do Flávio também. Ah, muito bom. E além do Flávio e da Andressa, também está aqui para a nossa conversa o Vitor Marinho, que é líder de testes de acessibilidade do Itaú, e a gente vai conversar muito sobre Ion, então ele veio para reforçar esse nosso papo. Vitor, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, eu sou moreno, tenho 1,70 m, careca, já a vida deu uma judiada um pouco nos meus cabelos. Tenho 40 anos e é um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão importante para nós, que é a acessibilidade. Que legal. Não gente, eu também vou me... Não, gente? Ah, acho que não precisa, né? Não precisa, né? Obrigado. Vocês concordam? Sim. Eu vou me apresentar também, então, já que a gente está fazendo esse ciclo. Eu sou uma pessoa desprovida de altura, pode-se dizer assim. Sou baixinha, tenho cabelo castanho escuro, pelo ombro, assim. Tenho olhos castanhos, pele branca. Tenho 38 anos, recém-completados, e neste momento estou descabelada porque eu tomei banho e não pentei o cabelo antes de gravar. A vida como ela é, minha gente, né? A vida como ela é, o podcast gravado de casa. Mas, gente, que delícia ter vocês aqui. E eu, antes da gente começar nosso papo, queria dividir com vocês uma informação que nos deixa muito felizes aqui no podcast, que é o seguinte: a gente bateu neste último dia, desde que a gente começou esse projeto, 1 milhão de plays. Então, esse podcast foi ouvido 1 milhão de vezes. Então, a gente tem muito que comemorar, uma equipe enorme que faz esse trabalho aqui com a gente. Então, queria dividir com vocês antes do nosso papo que vocês estão aqui presentes num episódio super especial, porque a gente acabou de completar esse 1 milhão de plays. Parabéns, que bacana, top. Que prazer e que honra e que responsabilidade agora, hein? A gente vai falar para 1 milhão de pessoas. Mas vai ser divertido, vai ser importante levar a mensagem. Vai ser sim. Vamos lá então, gente. Queria começar conhecendo um pouquinho a história do Flávio.
porque o Flávio já investiu. E aí queria que você nos contasse, Flávio, se você, enquanto uma pessoa que gosta de investimento, que já fez a sua experiência, que tenta descobrir o que está acontecendo no mercado financeiro, você consegue acesso fácil aos conteúdos que você quer saber, que você tem curiosidade de buscar? Esse é um dos grandes entraves, né, para nós que queremos estar antenados e que gostamos de cuidar, né, do nosso patrimônio, do nosso futuro. Infelizmente, é um tema muito pouco explorado, né, pelas corretoras, instituições financeiras, quando se fala de acessibilidade. Então, para a gente sempre é um caminho um tanto tortuoso, né? A gente precisa, como a gente diz, fazer os malabarismos da vida, né, da tecnologia assistiva, para conseguir lidar com as adversidades que a gente acaba encontrando. E, graças a Deus, tem o ION, né, com esse projeto maravilhoso, com esse olhar voltado para a acessibilidade, que eu tenho certeza que vai fazer muita gente acordar para essa nova realidade. E Flávio, quando você teve a sua experiência de investimento, por exemplo, você conseguiu com autonomia investir ou você teve que fazer muito malabarismo, como você acabou de dizer, para conseguir escolher um produto, aplicar o dinheiro onde você queria? Sim, sempre recorrendo a muito malabarismo, né? Eu já mexi com investimento há muito tempo atrás, é daquela época que você ia lá na agência, né, para poder escolher um fundo de investimento, assinar o seu prospecto, seu contrato. Fui caminhando aí para essa parte mais de evolução digital, quando surgiram, né, essas primeiras corretoras, né, com proposta de taxa de corretagem zero e tudo mais. Sempre estive ali acompanhando, fazendo o meu caminho, mas é sempre com muita dificuldade, viu, Renata e todos, né? A gente costuma dizer que os aplicativos, para a gente, em geral, eles têm ali sempre muitas barreiras que dificulta, né? Não impossibilita, né, muitas das vezes, na totalidade, mas dificulta muito a nossa vida em relação a como se deveria ser, né? Então, a autonomia ela acaba sendo bastante prejudicada. E, por vezes, tem, sim, situações que a gente nem consegue fazer, né? Então, são dores que a gente está acostumado a lidar ao longo do tempo e esses malabarismos, eles, infelizmente, são necessários, né? Quando a gente quer adentrar num caminho em que não foi preparado para a gente, né? Sim. Sim. Bom, a gente quis trazer, sabe, Flávio, esse assunto a partir do ION para entender um pouco como é que o ION está conseguindo atender, pelo menos em parte, essas demandas que você acabou de nos trazer. E aí queria ver com o Vitor, saber de você, Vitor, o ION ele já nasceu acessível, mas como é construir essa jornada acessível? Do que exatamente a gente está falando quando a gente fala de um projeto que nasce com acessibilidade? Bom, Renata, quando a gente fala aqui de nascer com acessibilidade, acho que vale um exercício daqui a gente fazer um retrospecto até nessa linha que o Flávio comentou, de que assim, a preocupação com a inclusão, ela tem sido mais recorrente nos últimos anos. E quando a gente fala de nascer acessível, é exatamente você colocar este ponto no centro de tudo que a gente faz. Então, quando nós criamos aqui as discussões sobre como deveriam ser as experiências, a gente fala muito sobre personas, né? Então a gente acabou colocando aqui sempre na discussão a persona das pessoas com deficiência e como é que elas deveriam, ou como é que elas poderiam ter essa independência que o Flávio comentou, desde o momento zero, sem ter que ativar nenhum tipo de funcionalidade ou recurso no aplicativo ou até mesmo no próprio celular. Então, quando a gente fala de nascer acessível aqui, é basicamente quando a gente está construindo a experiência, pensar nesses aspectos para que ela seja para todos e não para um grupo específico de pessoas. E isso tem uma mudança cultural muito grande, principalmente aqui no nosso grupo do ION, porque é uma preocupação que nasce já no time de User Experience, passa pela empatia e pela construção tecnológica dos engenheiros, e, no fim das contas, uma validação para que a gente garanta que, no final, todo mundo seja
autônomo aqui, que tenha independência no uso das suas funcionalidades aqui, seja no Ion ou qualquer outro aplicativo que a gente constrói. Então, construir uma jornada acessível do começo é exatamente isso, é você pensar em todas as pessoas no início da jornada. E é por causa das pessoas que é tão importante se preocupar com isso, né, Vitor? Com certeza. A gente tem uma preocupação muito grande de, obviamente, fornecer experiências que deem autonomia para as pessoas, mas essa autonomia, ela está muito relacionada à condição que a pessoa tem de poder trabalhar, né, de poder executar aquilo que ela tem. O Flávio mesmo comentou aqui no exemplo de que ele precisava ir à agência e fazer os seus investimentos porque não tínhamos soluções tecnológicas tão fáceis assim para que ele pudesse fazer isso da casa dele, do celular dele. E mais do que ter essa autonomia, né, é a gente ter uma percepção também de que, assim, todas as pessoas têm potencial para investir. Então, por que a gente não olha as pessoas de uma forma mais ampla aqui e inclui todo mundo nessa mesma conversa? Acho que é um pouco desta preocupação com as pessoas que faz a gente se transformar de dentro para fora. Claro, até porque não é a falta de visão da pessoa que vai tirar a capacidade de ela se evoluir profissionalmente, dela organizar seu dinheiro, né, e dela conseguir ter um planejamento financeiro na sua casa e quando se sentir confortável investir seu dinheiro, né? Com certeza. E uma coisa que é engraçada aqui, Renata, acho que foi até bom o ponto que você trouxe, né, da questão da visão, é que quando a gente pensa nas experiências aqui do Ion, a gente não olha só as pessoas com deficiência, são cegas, a gente procura fazer um leque muito maior, pessoas com baixa mobilidade, com outros tipos de deficiência, porque no fim das contas, ser inclusivo aqui, que é o que a gente vem discutindo tanto, é você olhar para todo mundo, né, e não só, por exemplo, para as pessoas cegas como o Flávio, que estava descrevendo as dificuldades dele. E o Ion hoje ele contempla, então, as pessoas cegas, pessoas com restrição de mobilidade, pessoas com deficiência auditiva também contempla já ou vai contemplar? Essa parte aí eu vou deixar depois para a Andressa compartilhar um pouco mais do que a gente vem fazendo, mas a gente está caminhando bastante para esse último ponto também ser atendido, da deficiência auditiva. Esse é um ponto legal. Que a gente tem. E assim, né, acho que é importante deixar claro para todo mundo que a acessibilidade é uma preocupação constante. Então, assim, a gente sempre vai ter oportunidade de fazer mais e melhor. É óbvio que a gente tem alguns desafios aqui na construção, mas, assim, a gente quer cada vez mais caminhar para este lado de que quanto mais deficiências a gente se preocupar, mais inclusivo, mais acessível vai ser as nossas funcionalidades, as nossas jornadas aqui dentro do Ion. Que bacana. Vocês têm recebido bastante feedback, Vitor, sobre o que as pessoas estão achando do Ion enquanto uma plataforma acessível? Renata, eu não tenho acompanhado muito a questão dos insights que a gente recebe, mas uma coisa que é legal que aconteceu no Ion também é que uma das primeiras preocupações que a gente fez foi criar um canal de feedback acessível para as pessoas. Então, aquela história do feito com você, de verdade, na prática, acaba acontecendo porque a gente criou este canal acessível para que as pessoas pudessem reportar as oportunidades de melhoria que a gente tinha aqui no nosso app. Mas não tenho dúvida, bacana. Porque que as pessoas devem estar usando, até podemos perguntar para o Flávio aqui como é que está sendo a experiência dele utilizar, ou da própria Andressa, mas não tenho dúvida de que a forma como está hoje, a autonomia é quase que total. Legal. Vou chamar a Andressa aqui para a nossa conversa. E, Andressa, queria ouvir de você um pouquinho sobre essa jornada que o Vitor acabou de falar e da necessidade de a gente estar sempre aprimorando jornadas, mesmo quando elas começam acessíveis, né? Ainda tem um caminho pela frente, mas muito já foi feito, acredito. Exatamente, Renata. É incrível essa experiência do Ion de já tentar nascer da forma correta, mas obviamente a gente tem muito o que caminhar e o importante é que isso realmente está sendo visto. Como a gente está falando aí de 25% da população com deficiência, fora as deficiências transitórias de pessoas que precisam de acessibilidade em algum momento da vida, é muita gente para ser atendida. Então, entrando na questão que você perguntou para o Vitor, a gente está com um olhar bastante forte na questão da deficiência auditiva também, para desenvolver
canais de atendimento que são bem personalizados para as pessoas com deficiência auditiva também, porque existem pessoas, aí a gente para e pensa, nossa, mas já está tudo escrito lá, e muito bem escrito, aí já puxa a sardinha para o meu lado, a parte de pessoas com baixa visão, a gente tem um contraste muito bom no íon, muito interessante, a gente tem letras, fontes, né, que atende aos critérios de acessibilidade. Isso ajuda muito da gente não precisar ficar ali caçando as letrinhas, melhora muito a experiência. E em relação às pessoas com deficiência auditiva, nem todas conseguem ler o português. Então, qual que é o nosso trabalho agora no íon? Desenvolver um tradutor virtual que vai poder falar em Libras com os nossos clientes, desenvolver canais que ofereçam esse atendimento para as pessoas que não conseguem ler. Parece uma coisa natural, mas não é. Para o deficiente auditivo é um pouco mais complicado para alguns, mas nem por isso são potenciais clientes que vão poder fazer seus investimentos da maneira mais acolhedora possível que a gente possa conseguir. E fora todo essas deficiências mais severas, digamos assim, tem outras que a gente sempre vai continuar olhando para poder melhorar a experiência do cliente. Claro, e você falando, né, Andressa, que a questão da deficiência auditiva é um pouco mais complicada, imagino que aquelas manobras todas que o Flávio comentou lá no começo, que ele precisa fazer quando ele está procurando uma informação e não tem acessibilidade para tudo, imagino que para um deficiente auditivo seja ainda mais difícil conseguir navegar e ter acesso ao conteúdo e ao serviço que a pessoa precisa, né? Exatamente, porque se a gente partir do princípio que o deficiente auditivo não consegue ler o português, se a gente não ter a informação imediata, tem palavras que os tradutores virtuais, por exemplo, não conseguem nem traduzir ainda. Então, não são ferramentas do íon que vão conseguir atender isso. São ferramentas que a gente precisa disponibilizar, que o mercado ainda não atende da melhor forma. Então, para expressar de maneira clara, por exemplo, um tradutor virtual que as pessoas conhecem mais como o Avatar, ele não consegue traduzir a palavra liquidez. Então, como a gente consegue Nossa! a dificuldade, e tem algumas palavras muito específicas do setor bancário que ele não vai conseguir. Então, a gente quer aprimorar essa experiência, a gente quer trazer uma experiência realmente funcional para não ter esses gaps que o mercado tem no momento. Interessante. E como é que é para você, Andressa, para o Flávio também, fazer parte de construções que melhorem a vida de pessoas que têm alguma deficiência e que, ou assim como vocês, têm cegueira ou têm deficiência auditiva e vocês conseguem ajudar a melhorar a experiência dessas pessoas, assim como vocês têm a de vocês aprimorada? Como é que é isso para vocês? Para mim, dá muito sentido, Renata, para a parte profissional. Eu faço outras coisas, outras ações fora da empresa também, e é incrível poder participar disso, sensibilizar as pessoas, orientar, porque tem informações que as pessoas que não têm deficiência não são obrigadas a saber, que a gente costuma comentar, isso não é uma obrigação. Se você nunca viu, não conviveu, às vezes não é nem que as pessoas não querem participar desse movimento, realmente não sabem como. E para a gente que tem essa necessidade, poder fazer essa ponte entre as pessoas que querem fazer, que querem ajudar, que querem aprimorar, com as pessoas que têm essas necessidades e que, volto a repetir, tem potencial de mercado, são clientes realmente em busca, porque isso evoluiu muito. Então, a gente quer poder participar, quer poder fazer parte da sociedade. E isso são questões que a gente fica assim, com brilho nos olhos de realmente participar efetivamente, não só ficar nas nossas casas pensando o que pode ser feito ou não, é partir para
o fato e mão na massa. Isso é muito bacana. Que legal. E para você, hein, Flávio? Você contou um pouco da sua experiência enquanto investidor, mas trabalhar para melhorar o acesso das pessoas a todo o conteúdo que a gente tenta oferecer, seja sobre investimento, seja sobre finanças, é um trabalho que é bacana para você fazer? Não tenha dúvida, é motivo de muito orgulho, né? E exemplificando, como estamos aqui falando do Ion, você vê um aplicativo que traz ali, né, tudo aquilo que é necessário para que um investidor esteja antenado e consiga fazer as suas escolhas com informações, né, de fato isentas, né, do mercado, que consiga, em um movimento muito importante, né, que acho que esse é um gap que a gente sempre carregou, ter ali as informações que são disponibilizadas num gráfico, também disponibilizadas para os leitores de telas conseguirem interagir e trazer para a gente um panorama sobre como está a rentabilidade, sobre quais são os investimentos recomendados e afins. Eu acho que é tudo motivo de muita satisfação para a gente poder participar de todo esse movimento, trazer para o mercado um produto com essa proposta, sendo pioneiros, né, nesse movimento, e com certeza fortalecer a nossa presença ainda mais nesse segmento e abrir essa concorrência, né, no sentido de que já saímos com um pezinho bem ali na frente, e a gente que está aqui como construtores, né, desse processo nos traz muita satisfação. Realmente, como a Andressa falou, traz esse brilho nos olhos da gente poder todos os dias levantar, encarar o nosso dia a dia de trabalho, sabendo que o que a gente está fazendo é bom para a gente, mas é bom também para milhões de pessoas que até então se sentiam marginalizados, né, excluídos, pessoas que têm um potencial, que têm renda, que têm trabalho, que quer se desenvolver, que quer, assim como todas as pessoas, buscar sua independência financeira, e tem muitas dificuldades porque não são vistas como consumidores, como clientes, como pessoas de fato em potencial. E a gente ter essa visão aqui dentro do banco, não só no Ion, né, mas em todos os produtos, como o Vitor citou, né, toda a comunidade de canais, aí quase que na sua integridade, tem processos muito bem estruturados de acessibilidade para que os nossos produtos, para que os nossos aplicativos entreguem jornadas acessíveis a todos. Isso é motivo de muita satisfação. Que bacana, gente, que legal essa conversa, que legal a gente poder trazer esse assunto aqui para o podcast. Fico feliz de saber do quanto a gente está em constante evolução, né? Isso é super importante, não só comemorar os avanços que a gente já conseguiu fazer, mas também entender que tem outros desafios pela frente e ninguém está esperando as coisas acontecer, muito pelo contrário, vocês três estão diretamente trabalhando para que as coisas aconteçam. Então, meus parabéns por esse trabalho incrível e muito obrigada por vocês terem aceitado o convite de contar isso aqui para a nossa audiência do Investidor em Foco. Eu espero que as pessoas aproveitem bastante essa conversa que a gente teve, viu? A gente que agradece, Renata, pela oportunidade, e só ressaltando, né, nós três representamos toda uma equipe que está por trás de tudo isso, fazendo acontecer, né, desde colaboradores internos do banco, como consultorias e afins. É um tema muito forte aqui dentro e que a gente se orgulha de poder representar e trazer aqui para o público do nosso podcast, e que esse tema realmente ganhe cada vez mais relevância. Que legal, Flávio. Obrigada, foi um prazer conhecer você. Prazer foi todo meu. Também agradeço, Renata, pela oportunidade de a gente falar do assunto, que para a gente né, sem palavras o quanto é relevante, mas é incrível poder falar do assunto numa audiência tão grande. Mais uma vez, parabéns para a equipe de vocês, que vocês possam continuar com esse trabalho muito bacana, que venham aí mais milhões e milhões
de plays para vocês. Muito obrigada, Andressa. Parabéns pelo seu trabalho e foi um prazer conhecer você também, se bem que você eu já conhecia de quando a gente trabalhava fisicamente no mesmo andar. A gente só não se vê há muito tempo presencialmente, né? Aí eu digo que a culpa é minha, não sei por que eu tenho essa dificuldade de ver as pessoas por aí. Não sei por quê, mas teremos a oportunidade de poder melhorar isso. De se encontrar no futuro, quem sabe. Exato. Ah, muito bom. Vitor, prazer também ter você aqui, viu? Obrigada. Eu que agradeço, Renata, pela oportunidade de a gente falar de um assunto tão relevante aqui, não só para nós aqui no Itaú, no próprio Ion, mas também para toda a sociedade, né? Uma sociedade que inclui as pessoas é uma sociedade moderna, uma sociedade que se preocupa com o bem-estar de todos. E a gente continua aqui na nossa jornada de cada vez mais colocar este assunto no centro e que a gente consiga cada dia aqui ter nossos produtos cada vez mais inclusivos e que as pessoas se sintam de fato acolhidas aqui por nós e que se sintam representadas aqui no nosso grupo. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Vitor, e obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio aqui do Investidor em Foco, que ouviu com atenção essa conversa tão importante, e também quero estender meus agradecimentos a esta audiência que nos deu 1 milhão de plays neste 1 ano e meio de podcast. Se não fossem vocês, a gente não estava aqui até agora. Se não fosse vocês, a gente não estava comemorando uma audiência tão bacana e tão fiel. Então, muito obrigada. Voltamos nessa sexta-feira para falar de inflação e de produtos de investimento, então não vai perder. Até lá! Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. Ah, e nosso encontro é sempre na hora do almoço.